Eu li 7 páginas de um livro sobre persuasão que, cara, explodiu minha mente. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Gabriel Camargo. E o objetivo desse canal basicamente é documentar toda a minha jornada, aí ao decorrer da minha vida, com relação aos meus estudos, marketing, funis. E é isso. Bom, se fizer sentido para você, se inscreve aqui no canal, que hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal, tá? Como sempre, para quem já me conhece, eu sempre estou aqui com o meu livrinho, com algumas anotações para trazer alguns pontos importantes para vocês. E eu estava lendo um livro hoje, para quem gosta muito de marketing, Segredos dos Experts, do Russell Brunson, tá? Para quem não sabe, é um cara muito famoso aí nos Estados Unidos, e ele é um disseminador sobre funis de vendas, tá? E eu li uma média de 7 páginas que realmente mudou muito meu mindset com relação à persuasão. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Vou até pegar o livro aqui, eu fiz algumas anotações que eu acho melhor eu trazer para vocês exatamente na íntegra, e depois eu vou trazer alguns pontos sobre a minha opinião. Basicamente, ele fala sobre um livro que chama The One Sentence Persuasion Curse, né? De Blair Warren, provavelmente Blair, nessa linha mais ou menos. E ele traz uma frase que mexeu muito comigo. As pessoas fazem qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a malhar os seus inimigos. Então, basicamente, ele resumiu tudo sobre persuasão em uma única frase, né? Um único trecho, texto sobre isso. Eu achei muito impactante, porque ele fala que tudo que você precisa se conectar, persuadir, se baseia nessa frase, né? E aí, até chegando mais próximo e mais, né, colocando uma lupa sobre esse texto, quando ele traz aqui, quando a gente fala sobre encorajar seus sonhos, ele traz um ponto bem crucial aqui, ó. Como líder, é vital que você primeiro entenda os sonhos do seu público, e então os encoraje dentro da nova oportunidade que você está criando para eles. E ele traz um exemplo muito engraçado, quando ele fala sobre pais, né? Geralmente nossos pais, eles são conservadores, porque eles acreditam que se você colocar o seu filho ali no mundo, provavelmente é, vai sofrer, né, por situações irreversíveis. Mas é assim que funciona, infelizmente ou felizmente. A gente precisa, quando eu não tenho um filho, mas eu acredito que quando você tem um filho, você, né, por mais medo que você tenha, você precisa deixar ele viver para ele aprender com as próprias pernas, né? E aí ele fala que os pais às vezes acaba limitando os sonhos dos seus filhos por medo de fazer com que eles passem algo muito ruim, né? E aí ele traz um outro ponto aqui, um contraponto. E aí os pais acabam limitando, né, os sonhos dos filhos para o seu próprio bem. E aí aparecem pessoas ao longo dessa jornada do seu filho que acabam encorajando eles novamente a ter sonhos mais ambiciosos. E ele até faz um questionamento. Quando isso acontece, quem você acha que tem mais poder? Os pais ou os estranhos? E isso é muito doido, porque eu comecei a fazer uma reflexão. Toda vez que eu trago algum conteúdo aqui, é, esse, esse, essa página aqui eu li já faz umas 2 semanas, e geralmente eu gosto de ler e refletir sobre esse tema durante alguns dias e conectar com a minha vida. Quando a gente vê isso, cara, quantas vezes a gente se conectou com pessoas que a gente se conhecia há 1, 2 meses, que encorajou um sonho nosso muito doido, né? E as pessoas que, cara, tem 10, 15 anos de amizade, a gente acaba até repudiando esse tipo de situação, né? Então eu achei isso muito maluco. O segundo ponto aqui é justificar os seus fracassos. A maioria das pessoas que se tornaram seguidoras e depois fãs já tentou fazer uma mudança antes. Você não será a primeira pessoa com quem eles tentaram aprender. E por alguma razão, eles não tiveram as suas necessidades atendidas em nenhum encontro anterior. Então, é importante que você tire dos ombros deles a culpa pelos fracassos do passado, né? Esse aqui é o segundo ponto, que é justificar seus fracassos. Então, qual que é a proposta aqui? Então, ao invés de você ficar
trazendo que a pessoa fracassou por isso, aquilo, outro, justificando sempre o fracasso, cara, tenta tirar a dor ali do fracasso do seu potencial cliente ou da pessoa que você está se conectando. Isso quando eu falo potencial cliente, mas isso você pode levar para a sua vida em si. Se você pensar, por exemplo, com relação à conexão interpessoal, isso também funciona muito bem, tá? Quando você tira aquela dor de fracasso da pessoa, como que ela vai te olhar depois disso, sabe? Ela é aquela pessoa que geralmente são as pessoas que são consideradas grandes mentores em grupos sociais. Geralmente é a pessoa que é sempre procurada quando acontece alguma situação e quer uma opinião, sabe? Então isso é muito. Esse segundo ponto eu achei muito legal também. O terceiro, acalmar os seus medos. Acalmar é diminuir ou colocar para descansar. Se você conseguir acalmar os medos das pessoas e dar-lhes esperança, eles o seguirão até os confins da terra. Quando estamos com medo, é quase impossível nos concentrarmos em qualquer outra coisa. Embora todos saibam disso, o que fazemos quando alguém está com medo e precisamos chamar a sua atenção? Dizemos para não temer e esperamos que isso resolva o problema. Isso é bem muito louco, né? Isso eu até comecei a refletir porque eu mesmo faço isso. Né? A gente quer acalmar os medos das pessoas falando para ficar tranquilo, que não vai acontecer mais e tudo mais. E isso não resolve o problema. Cara, isso mudou uma chave aqui na minha cabeça para qualquer tipo de relação interpessoal minha, sabe? E ele traz aqui um ponto que geralmente as pessoas que conseguem acalmar os medos da pessoa que a gente está em questão, elas trabalham com você até que isso desapareça. Apresentam novas provas, oferecem apoio genuíno, contam novas histórias, mas não nos dizem como a gente precisa sentir-se. Esperam que nós sentirmos assim. Quando você está com medo, com que tipo de pessoa você prefere estar? A pessoa que fala que, ah, não, isso é besteira, ou cara vai passar, ou aquela pessoa que senta, ouve, entende, não fala como você tem que se sentir. Ela acalma o seu coração, acalma o seu medo. Então achei isso muito louco, né? O quarto ponto é a parte de confirmar as suas suspeitas. Seu público já suspeita de você e de outras pessoas no seu mercado. Tá? Presta atenção nisso. Quando você consegue confirmar em formato de história que tinha suspeitas semelhantes e descrever como a superou, você cria um vínculo com as pessoas. Tá? Isso é muito louco. Provavelmente alguém que esteja te assistindo, ela começa um processo de confiança em você. E aí quando você começa a quebrar crenças que ela mesmo já tinha ou desconfiava que aquilo não fazia sentido, isso cria uma conexão genuína e muito intensa com essa potencial pessoa. Isso aqui eu achei bem legal também. E o último é como malhar os seus inimigos. Vou tomar uma água aqui, porque falar também seca muito a garganta. E o quinto, malhar os seus inimigos. Uma grande chave para aumentar os seus seguidores é criar um nós contra eles, dentro da sua comunidade. Defenda aquilo em que vocês acreditam por serem diferentes e contra quem vocês estão lutando coletivamente. Esse é um ponto muito importante que eu já até falei aqui no canal, sobre criar um inimigo comum. Quando você cria um inimigo comum que passa por todos esses 5 pilares, esses 5 pontos da persuasão, né? Você começa a criar uma comunidade que ela acredita que o inimigo, né, o inimigo do insucesso dessa potencial pessoa não é ela mesma, é algo externo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no nicho de alimentação. Ao invés da pessoa falar que o problema está no seu potencial cliente ou na potencial pessoa, ela fala que, claro, isso tem que ser real, tá? Estou dando um exemplo. Ela fala que o problema dela não emagrecer está no ramo farmacêutico, que faz ela tomar remédios para que aumente a fome dela, acabe com o metabolismo dela e automaticamente ela começa a engordar. Então, o que você está tirando? Você está tirando aquela sensação
de fracasso, acalmando os medos dela através de um inimigo comum, que é o nicho, a área farmacêutica. Então, isso cria um senso de comunidade muito forte. Então, quando você passa por esses 5 pontos da persuasão, isso fica muito mais claro como você pode se conectar de forma mais profunda com as pessoas. E isso em qualquer processo de vendas, processo interpessoal, conexão entre pessoas, amizade, relacionamento. E assim, é uma persuasão positiva, né? Às vezes as pessoas têm talvez uma dissociação que persuasão e manipulação é próximo, mas é totalmente diferente, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero deixar um dever de casa. Cara, pega esse vídeo, analisa, veja novamente e fala, cara, como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia? No meu processo de vendas, para me conectar com mais pessoas. Mas antes disso, analisa, vê o vídeo novamente, construir isso dentro da sua mente para você poder utilizar isso ao máximo no seu dia a dia. Então é isso, espero que realmente você tenha gostado desse vídeo, eu gostei muito desse tema, é um tema que, cara, quando eu li eu falei, cara, eu preciso compartilhar o quanto antes, né? Então só foi aquele processo de consolidação de conhecimento para poder compartilhar com o maior de contexto possível. Então é isso, se inscreve aqui no canal e te espero no próximo vídeo.